lá. This call is now being recorded. Bom dia, turma da Biologia! Estamos aqui na nossa UC Biologia Molecular, na semana 11. Então, vamos iniciar o nosso Senado aqui. Eu vou compartilhar a tela e eu vou mostrar a aula e a gente vai começar as perguntas. Atenção! Hoje temos assuntos interessantes que integram tudo que a gente viu. E podemos começar. Então, primeiro, né, introdução aqui, olha. Eu esqueci de tirar, tá? Não é semana 6 aqui, isso aqui é do ano passado que eu fui editando, né? Então, o que nós vimos, né? Que a gente tem os projetos Genoma e os projetos Transcriptoma, né? E que os projetos Genoma, que é sequenciar o genoma inteiro, o DNA inteiro do patrimônio genético, né, de um organismo, ou seja, as regiões gênicas e intergênicas. Antes de 2005, que foi quando foi sequenciado então o genoma humano e o genoma de todos os modelos aí das ciências biológicas, né, a drosófila, que é a estrela dos insetos, né, Caenorhabditis elegans, dos nematóides, e então aí era utilizado o sequenciamento Sanger, tá, que era mais caro, ele é ótimo, mas ele era mais caro, mais demorado. E depois de 2005 vem o NGS, que é o Next Generation Sequence, sequenciamento de nova geração, que, enfim, impactou muito aí a pesquisa, né, pelo fato de ser muito performático, ou seja, massivo e paralelo, né, enquanto no sangue a gente sequenciava lá 96 DNAs por vez, na plataforma Illumina são 600 milhões de DNAs por vez. Então é uma mudança de escala impressionante. E os projetos transcriptoma, que corresponde, então, pessoal, aos genes expressos numa determinada condição, num determinado tecido, mas o conjunto dele. Então, a gente isola o RNA mensageiro, tá certo? De uma célula, de um tecido, que a gente quer ver, então, o que está sendo expresso ali, tá? Então, esse RNA mensageiro é convertido em cDNA, com a transcriptase reversa, que a gente já viu isso, tá? E a gente vai fazer, então, o RNA-seq. Tá? Esse RNA-seq, na verdade, corresponde ao sequenciamento com NGS dos cDNAs, tá certo? Que foram retrotranscritos lá a partir do RNA mensageiro, gerando esses cDNAs. Tá? Então, isso também em alta performance atualmente, né? Aqui está a escala do tempo e a gente vai entrar na metagenômica. Então, Ana, acho que a gente pode começar com a questão 1. Vamos lá? Ok, então, grupo 1 é a senadora Flávia. Vocês vão responder ou vão ler o enunciado? Eu posso responder. Ok, então eu vou ler rapidinho. Então, 1. Verdadeiro ou falso? Metagenoma é o nome dado ao genoma coletivo da microbiota total encontrado em um determinado habitat. É verdadeiro. Verdadeiro. E, bom, tá colocado aqui. Você poderia comentar um pouquinho mais, senadora Flávia, como está aqui, por exemplo, o meta, né? Qual a diferença do metagenoma para o genoma? Professora, não sei. Não fala não sei. Fala, vamos ver, professor. Vamos ver. Vamos ver, professor. Não, o que é o genoma? A gente está falando, vou sequenciar o genoma humano, vou sequenciar o genoma do camundongo. Quantos genomas a gente está falando aí que nós vamos sequenciar? É um só. Uhum. Tá certo? Eu vou lá, pego lá vamos dizer, um tecido de um determinado organismo, isolo o DNA e sequencio tudo, de um. E olha aqui o que significa esse prefixo meta, do grego. É algo que é além de um. Tá certo? Então, vamos lá. Dá uma esmiuçada aqui pra gente, faz favor. Vocês estão vendo, né, o slide aqui, a definição? Sim. Tá dando para ver aí, pessoal, a definição? Tá sim, professor.
Então, se eu falei que o genoma é o genoma de um organismo, o metagenoma, algo que está além do um, olha a definição aqui. Lê para a gente, por favor, a definição de metagenoma. Metagenoma é o nome dado a um genoma coletivo da microbiota total. Encontrado aonde? Da onde que é esse genoma coletivo? A microbiota total encontrada em um determinado habitat. Isso, tá certo, pessoal? Então, o metagenoma, vamos assim, um paralelo, né, do que a gente viu. Lembra quando a gente falava do transcriptoma, que a gente tem que estudar, dar um foco naquilo que a gente quer estudar? Quer dizer, se eu quero fazer um transcriptoma de raiz para saber como que a planta absorve água, eu vou coletar a partir de raiz. No caso do metagenoma, ele está relacionado a esse habitat específico. Isso tem, gente, tem muito a ver com as ciências biológicas, tá certo? Porque eu posso ir no local e coletar um material, vamos supor, eu vou lá, vamos supor, vocês são um biólogo raiz, tá certo? Vocês entram lá na floresta amazônica, numa floresta primária, que não tem impacto dos seres humanos, tá certo? E coleta amostras, tá? Amostra do solo, passa um riachinho ali, tá certo? E o que acontece, gente? Quando a gente está falando de genoma, tá? A gente está falando de um genoma. Quando a gente está falando de metagenoma, a gente está falando do DNA de todos aqueles organismos que estão vivendo naquele habitat, tá certo? Sendo que, olha aqui em vermelho, tá? Se eu considerar todos os micro-organismos que estão no local, por exemplo, eu vou fazer o metagenoma da tela do meu celular, tá certo? Por quê? Porque eu estou pondo a mão o tempo todo, você tira ele na rua e tal, então tem aqui uma população de micro-organismos que habita aqui nessa tela celular que eu não conheço. Dessa população total, né, que está aqui a microbiota total que habita aqui nesse local, tá certo? Apenas 1% dos micro-organismos daqui eu consigo cultivar no laboratório. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um cotonete, tá certo? Estéreo, eu vou lá e passo aqui na tela do meu celular, coletando, então, todos os micro-organismos que estão aqui presentes, tá certo? Ponho lá numa solução salina, tá? Recolho, então você vai ter aquela sopa de micro-organismos, tá? Se eu plaquear isso em meio de cultura no laboratório, apenas 1% do total de micro-organismos vai gerar uma colônia no meio, na placa, com meio de cultura rico, tá? Os outros 99%, eles não vão crescer, tá certo? Por quê? Ou porque eu não consigo oferecer os nutrientes necessários para que aquele organismo possa se multiplicar, tá certo? Ou porque ele necessita do conjunto dessa população microbiana ali para poder viver, tá? Então tem lá um conjunto de micro-organismos que está vivendo juntos e um produz metabólitos que vai alimentar outros. Então é uma coisa de coletividade mesmo. Tá certo? Uma ecologia microbiana que tem ali por trás. Tá? Então, o que acontece? Se eu quero saber todos os micro-organismos que estão aqui na tela do meu celular, como eu falei para vocês, eu coleto, tá certo? E se eu quero ver, né, 100% do que está aqui, o que eu faço, gente? Eu extraio o DNA, tá? Porque extrair o DNA, ele vai extrair de todos os organismos que estão ali, independente dele crescer no laboratório ou não, tá certo? Então, eu isolo o DNA, tá certo? Tá aqui, ó, a extração do DNA diretamente do ambiente. Então, se eu for lá pegar, vocês foram lá, vocês foram, né, os biólogos raiz, pegaram a amostra lá do local não impactado por ação antrópica, tá certo? E faz o perfil dos micro-organismos que estão ali presentes, vocês vão ter, então, marcadores de micro-organismos que indicam que aquele ambiente é não impactado. Tá certo? Se você vai, por exemplo, num ambiente que está poluído, por exemplo, uma coisa que tem muito aqui em regiões metropolitanas, aqui no Brasil e na Grande São Paulo, a CETESB já tem dados disso, é poluição, gente, de solo por vazamento de combustível em posto de gasolina. Tá? O posto de gasolina é uma piscina, né, enterrada ali no solo, e a piscina vaza. Então, aquilo pode contaminar o solo e contamina, tá? Eventualmente pode ir para lençol freático e tudo. O que acontece, gente? Quando você tem um ambiente impactado por esses xenobióticos, você vai, logicamente, matar
maior parte dos micro-organismos que vivem ali, tá? Porque é uma substância tóxica, mas existe no meio daquela microbiota, existem alguns micro-organismos que têm metabolismo para utilizar aquele xenobiótico, por exemplo, hidrocarbonetos, como fonte de alimento, tá certo? Porque ele não vai encontrar outra coisa. Então, para sobreviver, ele se adaptou ali, né? Enfim, ele tem a capacidade de utilizar aquela substância tóxica, metabolizar como alimento e gerando CO2 e água. Então, isso causa aquilo que a gente conhece como biorremediação, tá? São organismos biorremediadores. Então, olha como a gente pode, a partir da metagenoma, né, avaliar um ambiente impactado, outro não impactado. Né? Então, é a análise genômica. Com a metagenômica é possível realizar análise de comunidades microbianas, de ambientes, por técnicas independentes de cultivo. Tá certo? Essa é uma definição de metagenoma. Eu não preciso cultivar os organismos, até porque eu não vou conseguir cultivar, tá certo? Mas eu consigo extrair o DNA. Inclusive, vocês da biologia, depois eu vou colocar no WhatsApp do grupo. Ontem eu postei no meu Facebook, mais para frente, acho que em breve eu vou colocar o meu Facebook para quem quiser manter contato, né, de uma pesquisa que foi feita, que eles conseguiram crescer um micro-organismo que ele é um organismo lá dos primórdios da vida no planeta, tá certo? É uma arqueia. Então é bem interessante isso, deu um paper, acho que na Nature, bem importante. Tá? Então permite esse tipo de estudos. Ficou claro, pessoal? Olha, e aqui, olha, essa abordagem, né, permite a gente ver, então, a taxonomia, isso utilizando os recursos da bioinformática, né? Você saber em que taxon que está aquela sequência de DNA, porque você lê a sequência de DNA e você vai comparar com sequências de DNA que estão lá no GenBank, que tem todas as sequências de todos os organismos, e você pode fazer também inferências filogenéticas. Então, isso, gente, é muito importante para as ciências biológicas, né? Entra aí na diversidade microbiana. Eu acho um tema muito interessante. Senadora Flávia, esgotamos o assunto? Melhorou aí? Vamos... Sim, entendi. Então, tá bom. Obrigado, viu, senadora? Vamos para a próxima, Ana. Então, quem está presente do grupo 2 é o senador Ítalo. Vocês vão querer responder ou vão ler o enunciado? Pode ser responder. Beleza. Então, questão 2. Estudos metagenômicos permitem estudar a microbiota de ambientes naturais, não impactados por atividades humanas, assim como microbiotas biorremediadoras em áreas poluídas. A gente colocou como verdadeiro. Porque os estudos metagenômicos vão estudar o genoma de uma microbiota total em determinado ambiente, pelas técnicas independentes de cultivo. Aí vai ser possível identificar novos micro-organismos ainda não estudados e, por consequência, novos genes ou vias metabólicas. Mas, como já foi dito, né, 99% dos micro-organismos não vão ser cultiváveis pelas técnicas padrões de laboratório. E, com isso, nessas áreas poluídas, é possível encontrar algum micro-organismo que possa degradar determinada substância tóxica para o meio ambiente. Perfeito, senador Ítalo. Obrigado. E aí, gente, vocês podem imaginar, vocês, lógico, né? Deus quiser, vamos voltar para o presencial, e vocês farão campo, tá? Tem os Cs que levam vocês para o campo, vocês vão fazer lá uma expedição. Então, quando vocês biólogos, né, vão para um ambiente, lógico, você tem indicativos de impacto no meio ambiente pela ação humana, né? Eventualmente você tem plantas, animais, né? Todos os tipos de animais, pássaros, né? Mamíferos, que você pode ter ali num ambiente mais preservado, que eventualmente você não vai encontrar num ambiente impactado. Então, a gente sempre tem que buscar, né, essa ampliação do conceito, né? Porque isso que vale para esses organismos mais complexos, vale também para os micro-organismos, né? Então, eventualmente, você vai ter ali
marcadores, né, de organismos, seja desde micro-organismos até, eventualmente, mamíferos, tá certo? Que vão indicar, então, o impacto, né? E aqui esse slide, ele mostra bem, né? Quando você vai cultivar, você tem 1%, né? E quando você isola o DNA, você consegue ter acesso, pelo menos pela informação do DNA, a 100% dos organismos que estão ali. Beleza? Gente, se tiver dúvida, coloquem para a gente. Procurem esse viés sempre da biologia. Tá? Tem sido bastante utilizado para avançar os estudos da metagenômica. Inclusive, um estudo muito avançado é da microbiota intestinal. Tá? Que eu não sei se eu estou dando spoiler, às vezes falando vou dar spoiler, mas a microbiota dos nossos intestinos, hoje em dia é considerado como se fosse um órgão à parte. Tá certo? A gente tem, as estimativas aí vão variando, conforme a pesquisa vai avançando, mas a última informação que eu vi é que nós temos a mesma quantidade de células de micro-organismos, predominância de bactérias, do que células humanas no nosso organismo, tá certo? E as bactérias que vivem no nosso trato intestinal, só para citar um exemplo, porque a gente tem microbiota da pele e tudo, tá? Elas ajudam a regular a homeostase do nosso organismo, tá certo? Então, disfunções, alterações dessa microbiota, tá? Que pode ser induzida por antibióticos, você vai fazer uma antibiótico terapia, tem lá uma infecção que você toma antibiótico, depois você tem que eventualmente repor essa flora, né? E a gente vai lá, tem os enterogerminas na vida, os Yakults, né? Os probióticos, que são tão importantes, tá? Eu, quando tinha a idade de vocês, chegava no supermercado, não existia probiótico. Hoje em dia a gente entra no supermercado, tem probiótico de um monte de alimentos, tá? Processados. Então, isso para ajudar a fazer com que a nossa microbiota fique saudável. Porque o que acontece, pessoal, tem, por exemplo, uma bactéria que causa infecção intestinal muito severa, que chama Clostridium difficile, o nome já diz tudo, que ele pode matar a pessoa, tá certo? Porque você vai dando antibiótico, não mata a bactéria que está causando a doença, mas elimina tudo que é bom, tá certo? Então, aí tem estudos hoje em dia mostrando que uma das alternativas para poder mitigar esse efeito é você fazer transplante fecal, tá certo? Que é pegar, então, conteúdo intestinal, isso já foi feito em animais e já vem sendo feito em humanos, tá? Pegar o conteúdo intestinal de uma pessoa saudável, lógico, fez todos os exames, não tem nenhuma doença, tá? E passar por uma sonda, logicamente, né? Para o intestino de uma pessoa que está infectada por uma dessas bactérias, tá? Que causa essa doença gastrointestinal. E aí, o que acontece, pessoal? Você normaliza a flora e, com isso, essa bactéria que está sendo patogênica, ela perde vantagem ali, eventualmente ela é eliminada. Tá? Tem até um caso curioso de uma pessoa, isso eu lendo, né? Que a pessoa tinha uma infecção no ouvido, que não conseguia curar a infecção. Só que o outro ouvido não tinha infecção. Por quê? Porque entre um ouvido e o outro tem uma cabeça, né? Então a pessoa ficava lá, tratava, e não resolvia o problema, não conseguia acabar com a infecção. Até um dia que a pessoa pegou um cotonete, cutucou lá o ouvido saudável e usou o mesmo lado e foi cutucar o ouvido que estava com essa infecção, tá certo? Que já tinha antibiótico, tudo. O que aconteceu, pessoal? Acabou com a infecção do outro ouvido. Por quê? Porque ele passou a microbiota saudável de um ouvido para o outro. Tá? Outra coisa também, nesse sentido, que a pesquisa também já mostra, é que crianças que nascem de parto normal têm uma tendência a não exibir alguns fenômenos como alergia, tá certo? Que pode acometer crianças nascidas de parto de cesariana, tá certo? Por quê? Porque o parto vaginal promove uma inoculação do bebê com a flora positiva da mãe, tá certo? Então, olha que interessante esses fenômenos, tá? E tudo isso, gente, baseado em pesquisas utilizando a metagenômica, tá? Então, acho que foi legal, senador Ítalo, esses adendos aí, você acha que contribui para a gente entender melhor? Com certeza, professor.
Uma coisa interessante. Ô, senador, e você acha que então essa metagenômica aí é uma coisa importante para as ciências biológicas? Eu acho que sim, você vai ter um conhecimento maior da biodiversidade dos micro-organismos, questões evolutivas ou Exatamente. até questões que você pode aplicar. Exatamente. Tá? Por exemplo, no solo, senador, o que se estuda bastante hoje em dia é a rizosfera. Então, você tem uma planta, a rizosfera é aquele ambiente onde tem as raízes, que tem os micro-organismos que interagem ali com a planta, tá certo? Então, você vai lá, pega uma planta, tá certo? Recolhe aquela terra que está em volta das raízes e faz o metagenoma. E, através disso, você consegue, então, estudar os micro-organismos que são positivos, né, para o desenvolvimento daquela planta em diferentes tipos de solo. Tá? Então, esses são alguns exemplos aí. Obrigado, senador. Podemos passar para 3. Ana. A senadora do grupo 3 é a Daniela. E vocês vão ler o enunciado ou responder? Eu respondo sim, Ana Paula. Ok, então, questão 3. Micro-organismos cultiváveis em laboratório, dentre os quais todos que a ciência conhece como responsáveis por doenças, correspondem a 99% de toda a vida microbiana existente em nosso planeta. Essa questão é falsa. Primeiro que o professor já deu um spoilerzinho falando, né, que nem todo micro-organismo ele é responsável por doenças, e os que podem ser cultivados em laboratório são apenas cerca de 1%, e os outros 99% não são cultiváveis. Exatamente. Tá certo? Aqui, gente, nesses slides aqui, tem uma coisa interessante que eu queria abordar com vocês. Ó, o local de amostra que está falando, tá vendo? Você pode recolher amostras para estudar, então, essa microbiota em diferentes locais, tá certo? E aqui, se vocês olharem aqui, esse cara que está aqui dirigindo esse barco aqui, ele é o Craig Venter, que é aquele do Projeto Genoma. Lembra o cara que fez uma empresa privada que estava dando uma rasteira no consórcio público, porque ele começou a sequenciar o genoma humano com uma tecnologia, na verdade, uma metodologia muito mais performática, né? O que aconteceu? Ele captou muito dinheiro para fazer essas pesquisas e ficou milionário, tá certo? Então, aí, ele comprou esse barco aqui e falou, bom, vou fazer um cruzeiro pelo mundo. Só que o barco dele é um barco laboratório, tá? Então, ele passou em diversos locais e foi lá, passava uma canequinha retirando amostras de água, de solo, do que fosse, para poder fazer esses metagenomas de diferentes locais. Porque uma coisa também, se vocês forem lembrar, para a PCR, o que aconteceu, gente? Lembra que eles foram encontrar uma maneira, né, para poder fazer a PCR de uma maneira automática, utilizando a TAC polimerase, que foi isolado daquela, eu acho que foi de uma bactéria, que vivia lá no fundo do mar, perto de uma fonte termal, tá certo? Então, aquele micro-organismo da fonte termal, ele tem um metabolismo adaptado para viver nessas altas temperaturas. Então, a polimerase dele trabalhava a altas temperaturas, por isso que permitiu, então, ter uma enzima, tá, para fazer o processo de PCR, que você esquenta, esfria, né, a gente viu lá no funk, e ela não perde atividade. Então, o que se faz também hoje em dia é muita pesquisa de metagenoma em ambientes com condições extremas, tá certo? Ou muito quente, ou muito seco, ou muito salino, tá certo? No sentido de pesquisar essas diversidades aí que o senador Ítalo citou, tá certo? Para quê, gente? Para entender e também atender a uma demanda vamos dizer assim, das indústrias, tá certo? Para aquilo que a gente chama de enzimas robustas, tá certo? Ou seja, enzimas que trabalham em condições de temperatura mais extrema, ou de pH, ou de concentração salina, que podem, então, servir como uma química verde, ou uma bioquímica verde, substituindo etapas da indústria que oneram o meio ambiente. Então, você tem lá uma reação, por exemplo, que você vai fazer para a indústria de têxtil, tá certo? Então, tem lá, olha, essa reação aqui, ou para a indústria de cortume, ela tem que acontecer, tradicionalmente, em meio de solvente orgânico,
tá? Que é tóxico, utilizando catalisadores químicos, que muitas vezes são metais pesados, e em altas temperaturas. Você tem que subir a temperatura lá a 200, 300 graus para que a reação ocorra. Tá? Então, uma das coisas que se busca hoje em dia é substituir essas etapas utilizando esse tipo de enzimas, tá? Que são novidades que vão sendo obtidas a partir desses estudos. Por quê? Porque a enzima, primeiro, ela tem uma alta performance, né, de atividade. Segundo, ela trabalha em meio aquoso. E terceiro, ela age em temperatura baixa. Então, você economiza energia, onera menos o meio ambiente, tá? E aqui, olha, só vou falar rapidinho, né? A gente vai fazer, então, coleta amostra, tá certo? A gente tem, então, que a amostra do microbioma, tá? O microbioma, tudo que está vivendo aqui na tela do meu celular. Tá? Então, eu vou extrair o DNA, olha lá, voltamos para a nossa segunda aula, lembra? Então, a gente extrai o DNA, aí esse DNA, ele pode seguir 2 caminhos. Isso aqui é bem interessante, vocês das ciências biológicas. Por quê, pessoal? Porque eu posso pegar esse DNA e fazer uma PCR utilizando primers que vão amplificar, na verdade, a partir do DNA, né? Vai amplificar o RNA 16S, ou seja, o DNA que é transcrito no RNA 16S. O RNA 16S, ele é o RNA de bactérias que está dentro do ribossomo, ele não codifica proteína nenhuma, ele está na maquinaria de tradução, ou seja, é um sistema que existe desde as bactérias até os seres humanos, embora em organismos superiores não é o 16S, é o 18S. Independente disso, é feita então uma PCR só dessa região do RNA 16S, que corresponde, pessoal, a uma impressão digital. Olha aqui, esse aqui é o gene, né, o rDNA que está lá no genoma, tem esse tamanho, né, 1.500 bases, um pouco mais, e ele é dividido em regiões conservadas, que são as verdes, e as regiões variáveis. Então, no caso aqui do estudo que a gente fez, a gente utilizou esse par de primers para amplificar uma região específica ali do RNA 16S, que corresponde, a sequência permite saber justamente a impressão digital de cada organismo, tá certo? Permite diferenciar. Então, com isso, pessoal, eu consigo ter o quê? Uma análise taxonômica, tá? Eu isolo a amostra, com o DNA eu faço uma PCR só dessa região aí do RNA 16S, e comparando essa sequência, eu consigo saber de que tipo de táxons vem aquele DNA, tá certo? E com isso, eu posso aqui, olha, fazer estudos filogenéticos com os dados que estão aí no GeneBank, tá? Então, isso é uma coisa que é bastante utilizada. Inclusive, nós temos papers aí da nossa atividade do vídeo seminário que utilizam esse tipo de abordagem, tá certo? Vocês vão ver isso porque os vídeos seminários de todos os grupos, de todas as turmas vão ser disponibilizados juntos. Então, eventualmente, você vai, olha, eu quero ver como que eles fizeram esse estudo lá dos pássaros, tá certo? Tem dos pássaros, tem dos lagartos. Então, isso para mostrar para vocês, pessoal, que toda essa biologia molecular que a gente está falando, ela se aplica muito para as ciências biológicas no geral, e não é uma coisa só ligada à pesquisa em humanos, de saúde humana. Então, olha lá, de um lado, né, eu usei o DNA para amplificar por PCR, que permite eu fazer análise taxonômica e filogenética. Do outro lado, olha o que eu faço, pessoal, já vimos na aula também. Eu pego esse DNA que foi extraído e vou processar esse DNA para sequenciar na plataforma Illumina. Lembra que a gente viu? Você fragmenta ele em pequenos pedaços, liga aqueles adaptadores, faz amplificação clonal em fase sólida e sequencia em alta potência, né? 600 milhões de sequências de uma vez só. Tá? Então, com isso, eu vou ter o DNA, o sequenciamento da microbiota toda, ou seja, de todos os genomas que compõem aquela microbiota daquele local, por exemplo, da tela do meu celular. Tá certo? E com isso eu tenho a informação de todos os genes dos micro-organismos que vivem naquele ambiente. Tá certo? Então, com isso, eu posso não só fazer essas análises aqui de polimorfismo, mas eu posso fazer análise funcional, que entra naquilo que o senador Ítalo falou. Quer dizer, a gente poder estudar os genes e as vias metabólicas, isso tudo reconstruído pelo computador, né? Que compõem, vamos supor,
amostra que eu peguei da microbiota de um ambiente poluído por hidrocarboneto, tá certo? Ali eu vou poder encontrar, por exemplo, vias metabólicas relacionadas à detoxificação, à biorremediação daquele ambiente, tá certo? As vias que vão, então, permitir com que aquela bactéria que vive ali possa utilizar, metabolizar aqueles poluentes, tá certo, pessoal? Então, essa é a estratégia clássica aqui da análise metagenômica. Acho que esgotamos aqui, Ana. Vamos para 4. Aqui. Isso aqui não tem spoiler. O senador do grupo 4 hoje é o Samuel. Samuel, você vai apresentar o enunciado ou Eu vou responder? responder. Ok. Então, questão 4. A microbiota intestinal de animais é importante para a degradação de macronutrientes da dieta, mas não tem relevância em processos homeostáticos nem patológicos. Então, meu grupo colocou essa como falsa, né? O professor até ajudou a responder aí, né? Porque sabe-se que a microbiota intestinal ela é muito importante, né? Para a saúde, para a homeostase no corpo, como uma forma geral, né? Ele deu o exemplo aí das fezes, né? Da doação das fezes, do ouvido. E se tem hoje, né? Eu tenho até um parente aqui na minha família que ele tem muito problema de flora intestinal e ele toma probióticos muito caro, remédios muito caros só para regular a flora intestinal. Então, ela é extremamente importante. Ai, que legal. O senador Samuel, e agora você, vamos dizer assim, quando você for falar com o seu parente, você acha que você vai dialogar com ele num aspecto da divulgação científica? Sim, vou falar. Porque ele Legal. paga, é R$300, uns 30 comprimidos. Meu Deus. Nossa, caríssimo, hein? Muito caro. Então, olha lá, pessoal, aqui mostra um exemplo, né, senador? Ai, gente, olha, embora seja de 2013, é bem antigo, esse artigo que saiu na revista Piauí, ele é bem interessante, porque ele fala tudo isso. Eu gosto muito como é escrito lá na Piauí, né? Mas aqui, no caso, a microbiota, ela regula justamente, né? E pode ser, quando ela é desregulada, traz problemas aqui, obesidade, né, distúrbios metabólicos, pode ter associado com diabetes tipo 2, né? E tem uma questão também que já foi vista, que a microbiota intestinal, ela sinaliza direto para o sistema nervoso central via nervo vago, tá? Então, ela está interagindo ali com a mucosa do intestino, tá certo? E com o sistema imune, que o sistema imune está todo ali do lado, tá certo? E tem também essa sinalização direta para o cérebro, que pode, inclusive, associar gente, associação, né? Associação com depressão, por exemplo. Ou então, gente, vamos falar a verdade, quando você está com fome, tá certo? Quem que não fica mais nervosinho quando está com fome? Ou fica mais abatido, tá certo? Tudo bem, você fala, é o causa-efeito? Não sei, mas eu, pelo menos, quando estou com fome, assim, meio cansado, vou ficando meio monstro, né? Aí você come o negócio, a vida mudou, tá tudo feliz. E agora eu já penso que são as bactérias que estão ali, sabe? Agora começo a falar, vou tornar a vida dele um inferninho, até ele comer, sabe? Então, aqui, no caso, ele mostrando, né, a disbiose, né, no caso aqui do ratinho obeso, que ele tem uma disbiose em termos da microbiota intestinal, e esse aqui mostra a utilização que a gente falou, né, amostras, os micro-organismos, tudo que pode ser utilizado em diversas aplicações aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nas indústrias, também utilizado, na agricultura, né, na indústria química também, que a gente falou da química verde. E aqui eu só mostro rapidamente a pesquisa que eu faço, na verdade já fizemos, continuamos fazendo, né, que foi uma pesquisa que começou bastante tempo atrás, unindo a gente, né, na Unifesp, os colaboradores da USP e do zoológico, estudando a diversidade microbiana do parque zoológico. Então, a gente estudou, né, já tem as publicações, a partir de três digamos assim, habitats, né? Um que é a compostagem, né, que é a degradação microbiana de matéria orgânica, outra do lago do zoológico, quem já foi no zoológico aqui de São Paulo, vê aquele lago, né, que tem os animais ali,
e às vezes você vê ele mais verde ou menos verde, né? Você percebe que tem ali uma quantidade de matéria orgânica. E a gente também está focado em amostra fecal de macaco bugio. Então, uma coisa interessante também, vocês como biólogos, é que por análise de metagenoma, ou melhor, para análise de metagenoma, a gente pode fazer coleta não invasiva em termos dos animais, tá certo? Você vai, por exemplo, lá fazer uma expedição na mata, tá certo? E aí você vai lá e você está avaliando um tipo de animal, tá certo? O animal defecou, você vai lá, recolhe uma amostra, né, com coisa estéril daquele cocô do animal, e você vai ter ali, gente, toda a microbiota dele, você vai ter também células do próprio animal que descamam e que é eliminado nas excretas, tá certo? E você vai sequenciar aquela microbiota que vai dar um parâmetro para você do que pode estar acontecendo naquele organismo, naquele animal, tá? Sem que você tenha que coletar, sem que você tenha que anestesiar, tá certo? Sem estressar o animal nesse sentido. E aqui, olha, o que a gente faz na nossa pesquisa, fala, mas por que a gente fez cultivar se a gente só consegue 1%? Tá certo? Nós fizemos por quê, gente? Porque esse 1% que cresce, a gente tem a colônia de bactéria ali para poder fazer os experimentos, tá certo? Para poder bolar experimentos diferentes. Enquanto a metagenômica, ele gera um banco de dados, tá certo? A partir aqui, ó, do RNA 16S, taxonomia, filogenia, e o Shotgun. O Shotgun é o que o Craig Venter fez lá atrás com a tecnologia Sanger, que é o Illumina, você conhecia tudo de tudo. Tá? A gente vai ter todas as informações de todos os genes que tem ali. Tá? E com os cultiváveis, a gente consegue sequenciar o genoma inteiro. Tá? E o que a gente viu na nossa pesquisa, que está desfocado, né? A gente pega as bactérias que a gente isolou desses habitats e a gente vai fazer a pesquisa se aquela bactéria produz alguma dessas enzimas que a gente vai fazendo uma triagem aqui de degradação em halo. Então, a gente coloca o substrato no meio de cultura e quando a bactéria secreta a enzima que a gente está pesquisando, a gente vê o halo. Então, aqui, ó, protease, pectinase, celulase, amilase, que são enzimas utilizadas, quem for fazer biotecnologia vai ver isso, utilizadas em muitos processos biotecnológicos, tá certo? Então, e aí a gente consegue, eu não vou dar spoiler, porque tem um grupo que vai falar desse artigo aqui, né, a gente consegue ver a diversidade microbiana, e no caso aqui, essa pesquisa aqui é do bugio, a gente coletou, então, o cocôzinho lá do bugio em cativeiro, que tinha lá alguns exemplares que viviam em cativeiro no zoológico, não estão em exposição, é porque eles foram tirados da natureza, porque mataram o pai e a mãe, ele ficou lá órfão, e os de vida livre, que vivem lá na mata do zoológico. Quem vai lá, não sei se alguém já foi, você ouve o bugio, ele vocaliza muito, né? Então era engraçado, porque a gente ia lá logo cedo com o apoio do pessoal do zoológico para coletar o cocô do bicho. Né? Então, em cativeiro, tranquilo. O tratador ia lá, dá comida, ele come e defeca. E em vida livre, gente, você tem que ficar seguindo o macaco, né? E aí, se esperar ele fazer um cocô, você vai lá e recolhe a amostra. Não é fácil. Aí já entra no perfil do pesquisador de raiz, que tem muitos aí entre vocês da biologia. Eu, como já sou Nutella, você entende? A hora que voltava para o laboratório com a amostra, no ar-condicionado do laboratório, aí eu já me sentia mais aliviado, tá certo? Então, cada um vai... Agora, é tal história, pessoal, por isso que a gente faz o trabalho em grupo com vocês, porque hoje em dia é difícil que você faça alguma coisa totalmente sozinho, tá certo? Você age em grupos, e muitas vezes em grupos multidisciplinares, tá certo? Tem a pessoa que vai lá coletar, tá certo? Que traz, aí você vai fazer as análises. Acho que a gente pode passar de questão, Ana. O senador do grupo 5 hoje é o Eric, e o grupo vai apresentar o enunciado ou responder? Vamos responder. Beleza. Então, questão 5. Pesquisas metagenômicas têm potencial para impactar diversos segmentos da pesquisa científica básica, bem como o desenvolvimento de aplicações biotecnológicas e ligadas à saúde humana. Então, o grupo respondeu que essa questão é verdadeira, e acho que como o professor tinha dado um pequeno spoiler,
As pesquisas metagenômicas, elas podem ser utilizadas em avaliações taxonômicas, filogenéticas e também na identificação de novas espécies. Mas também a gente não tem só essas aplicações, tem outras diversas, indo desde a pesquisa científica básica e até mesmo aquelas ligadas à saúde humana, como os estudos de obesidade e outros distúrbios metabólicos, e além de outras patologias. Ela também possibilita a geração de novos produtos com geração metabólica, e também podem ser aplicadas em indústrias de enzimas, indústrias farmacêuticas, indústrias químicas e na agricultura. Mas também a gente pode encontrar como outras finalidades, até mesmo encontrar na biotecnologia, sendo esta foi beneficiada pela humanidade desde os tempos mais antigos, em técnicas como a fermentação alcoólica, a panificação, a seleção artificial, e nos dias de hoje a gente utiliza na produção de organismos geneticamente modificados. Perfeito, senador Eric. Gente, sabe uma coisa que está sendo feita com o metagenoma, que eu vi outro dia, para analisar, por exemplo, até saiu na FAPESP, a produção de queijos artesanais, porque o Brasil começou, né, os produtores aí de região de produção de leite, a produzir, né, esses queijos artesanais, que, na verdade, vamos dizer assim, a maturação deles depende de micro-organismos, que é interessante, isso está ligado àquela noção que a gente ouve falar de terroir, que vem do francês, né, que você fala, esse vinho é produzido na encosta dali, não sei o que, lá na França, naquele local. Tudo bem, tem a questão da incidência do sol, o solo, mas muitas vezes aquele produto é impactado pela microbiota do local, que é o terroir, né? Então, essa microbiota do local permite que você produza um queijo ou um vinho, tá certo? De uma maneira que ele tem uma personalidade, ele tem uma identidade, tá certo? Que aí entra a apelação, né? Apelação controlada, você dá um selo daquele produto, né? Vamos supor, a gente vê, vou comer um camembert, né? Se você vai lá na França, come o camembert que veio lá da região da Normandia, tá? Se você vai comprar aqui, tem camembert? Tem, mas é tipo camembert, tá certo? Por quê? Porque ele é um camembert, mas não tem especificamente as características, né, que tem produzido lá, que muitas vezes são características que se desenvolvem a partir dessa microbiota. Então, cada vez mais vem se estudando a microbiota desses produtos, tá certo? No sentido de aumentar a qualidade. E também outra coisa, pessoal, em indústria, você fazer a detecção de patógenos, tá certo? Porque como é uma metodologia muito performática, como a gente já viu, né? Ela gera uma coleção de dados muito grande, permite também você fazer um controle de qualidade no sentido de evitar, né, a propagação ou a existência de organismos nocivos. Senador Eric, a gente esgota aqui o assunto da metagenoma. Como que ficou? Você acha que abriu o leque aí desse tema? Quer dizer, a gente conseguiu visualizar como ele é amplo e como ele está inserido dentro das ciências biológicas? Deu sim, professor. Inclusive, se a gente for ver, é bastante coisa. Bastante coisa. Mas se você vê, né, senador, é bastante coisa, mas coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Sim. Não é mesmo? É isso que eu acho interessante. Inclusive, essa questão de fazer parte do nosso cotidiano é o que abre também a possibilidade de diálogo com o público em geral, fazer a divulgação científica, né? E botar em destaque a importância da pesquisa científica, né, para poder compreender melhor todos esses processos e também poder melhorá-los, tá certo? No sentido de melhorar um produto ou de minimizar os impactos ambientais. Tá? Então, acho que tudo que a gente coloca como benefícios, né, que são alavancados pela pesquisa científica, eu acho que valoriza, né, tudo que a gente está fazendo, a formação de vocês, e vai demolir, tá, os anti-ciência, os pró-fakes,
tá certo? É com esse diálogo que a gente consegue. Você acha que é assim, o senador Eric, que a gente consegue mitigar ou diminuir o efeito dessa ignorância propagada que tem aí? Eu acho que sim. Porque o que eu vejo, gente, às vezes é o seguinte: outro dia eu estava vendo, foi até uma audiência pública que teve da vacina, que foi a semana passada. Então, veio umas pessoas lá, tipo um médico, falou coisas mais absurdas, que fala assim, meu, como o cara tem coragem de ir em rede nacional, lógico, o cara estava ali de pau mandado, né? Como o cara tem coragem de falar um absurdo desse, uma mentira, né? E aí o cientista lá, ele ia explicar isso, mas ele ia explicando, eu percebi assim que muitas vezes com uma linguagem muito rebuscada, você entende? Querendo ser muito professoral, explicar os detalhes, e eu acredito que esse diálogo, ele acaba sendo, o público acaba sendo um pouco refratário a ele, tá? Porque você vai começar a mostrar, olha, gente, vai tocar em assuntos que a pessoa não tem compreensão, nunca viu aquilo. Então, eu acho que a conversa, assim como a gente conversa aqui, né? Ou você conversar com uma pessoa que é leiga, e você estabelecer um diálogo de igual para igual, ele sempre permite que você bote em destaque a ciência, tá certo? Utilizando uma linguagem que é compreensível e que dialoga com o interlocutor, tá certo? Você acha isso, senador, ou eu estou viajando? Peraí, professor, pode repetir? Você acha que eu estou viajando de achar que a gente conversar de igual para igual com o público? Não é você abaixar o nível da conversa, você entende? Mas você dialogar com as mesmas, enfim, com as mesmas palavras, com os mesmos sentidos. É melhor do que você chegar lá e começar a falar, ai, gente, olha, a polimerase, isso, nananã, colocando um monte de informações que a pessoa não vai saber o que é. Você acha que afinar o discurso com o interlocutor permite divulgar melhor a ciência? Acredito que sim, professor, porque se a gente usa assim vários termos técnicos, por exemplo, para falar polimerase, assim, o pessoal, o público leigo não vai entender. Então é melhor a gente explicar de uma forma mais simples. Isso. Ou, eventualmente, senador, na forma simples, você já fala, você ouviu falar de PCR? Lógico que a pessoa ouviu falar de alguma forma, né? E aí você vai falando, você viu lá, olha, usa lá no programa, aquele programa popular lá, mas também usa para detectar aí o RNA mensageiro. Você ouviu do mensageiro? Então, eu acho que é esse diálogo que a gente estabelece. Eu estou falando isso por quê, pessoal? Porque, voltando para o presencial, vocês vão começar a atuar em ações de extensão, sabe? Eu já fiz várias aí com o pessoal da biologia, é muito legal. Você vai lá para a praça em Diadema, monta uma barraquinha lá e vem as crianças, aí vem a criança com a avó, e você mostra o que você está fazendo, você dialoga, e a pessoa dá uma informação, tá certo? Você vai lá falar de plantas medicinais, mas minha avó usava isso. A hora que você estabelece esse diálogo, gente, fica muito interessante, porque você vê que a ciência, ela é possível e ela nos habita, ela está dentro de todo mundo. A questão é a gente poder dialogar isso sem esse constrangimento da pessoa, sabe, se sentir ali meio acuada. Mas aí, eu estou falando com uma pessoa que sabe mais do que eu e está falando coisas que eu não entendo. Aquilo causa uma retração. Tá? Então, só estou deixando essa dica aí, façam extensão. Obrigado, senador. Vamos para a questão 6. Acho que está bom no tempo. Tem algum representante do grupo 6 presente? Porque se tiver, não se manifestou no chat ainda. Se não tiver, você pode ler que a gente responde todo mundo junto. Ok. Então, eu acho que eu vou ler o enunciado mesmo. Então, questão 6. Para a obtenção de organismos geneticamente modificados, utilizamos os princípios básicos da biologia molecular vistos até agora em nosso ser, a saber, o isolamento do gene de interesse, clonagem no vetor adequado, mapa de restrição e sequenciamento da construção recombinante desejada, transformação da célula hospedeira, regeneração do organismo transgênico. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal?
Alguém dá um help aí? O que vocês acham? Vou pegar um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo bem clássico, tá certo? A gente vai gerar aqui uma planta transgênica, tá certo? Mais para frente ele vai falar, não vou dar spoiler, tá? Mas é passado, então, o transgênico, é esse gene que veio de outro organismo para esse, tá certo? No caso aqui, a gente chama de explant, que é um pedacinho da folha, por exemplo. Eu fiz muito disso num pós-doc meu, eu transformava planta de tabaco com gene do tomateiro, que dava uma resistência a vírus. E aí o que acontece, pessoal? Depois que você transforma, é o mesmo princípio, gente. Se a gente falar de OGMs, aquelas bactérias que a gente fez lá no começo do nosso curso, tá? A hora que eles inventaram a engenharia genética, tá certo? Já era tudo transgênico, tá certo? Só que ainda nos micro-organismos, tá? Então, quando você gera, aqui no caso, um organismo mais complexo como uma planta, você vai colocar aqui no caso também, além do gene, do transgênico que você quer expressar, tá certo? Você coloca um gene de resistência para poder selecionar as células que foram transformadas com o seu transgênio, tá? Então, nesse caso aqui, olha, pode ser justamente uma resistência a antibiótico. Põe aqui nesse meio de cultura, tá certo? Com antibiótico, esse pedacinho de planta, ele começa a multiplicar de uma maneira como se fosse um calo, né? Uma massa de célula desordenada, e aí quando vocês forem fazer botânica, não sei se vocês já fizeram, tem os hormônios vegetais que são colocados aqui no meio, que permitem, então, a organização dos tecidos, e com isso você vai regenerar a planta, tá aqui o sistema radicular, né? A gente pode ver aqui dentro desse L a parte aérea, estou procurando meu coisa aqui, né? E você vai, então, promover o crescimento daquela planta, onde todas as células são transformadas, tá certo? Então, você vai ter uma planta transgênica. Acho que ficou explicado. Ficou bem explicado, Ana? Acho que sim. Beleza. Ó, várias aplicações aqui também, né, dos OGMs. Vamos para 7. A senadora do grupo 7 é a Marília. E, Marília, você vai apresentar o enunciado ou responder? Eu vou responder. Beleza. Então, questão 7. A era da engenharia genética surgiu na década de 70, com as primeiras ferramentas de biomon. Já o melhoramento vegetal e animal surgiu logo depois que Mendel estudou as bases da herança genética. Teve um pouquinho de dúvida nessa, mas eu acredito que você vai entender, porque de acordo com o slide que o professor colocou, né, a engenharia genética surgiu na Senadora, espera um pouquinho, eu não estou ouvindo, senadora, está dando Tá muito baixo, tá o quê? Tá ouvindo agora? Agora melhorou um pouquinho. Melhorou? Tá. Então, professor, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão, justamente pela segunda parte, mas a primeira parte está coerente com o slide que você havia colocado antes. Né? Certo. O objetivo associado se sustenta com os estudos de Cohen lá, estudo dos plasmídeos, e com a descrição pelo Bayer. Então, vou falar o seguinte, Ana, por gentileza, lê a segunda parte do enunciado para a gente pensar se é verdadeiro ou falso. Então, o melhoramento vegetal e animal surgiu logo depois que Mendel estudou as bases da herança genética. Gente, vamos ajudar aí. Aí já tá falso, porque Mendel, tipo, ele estudou as bases da herança genética. Ainda não era dessa época. Olha lá, gente, quando a gente remonta lá, senadora, lá na civilização egípcia, tá certo? O que acontecia, gente, no Egito? O Egito, a civilização egípcia, aconteceu lá na região do Rio Nilo, tá? Então, era uma civilização que, inclusive, floresceu por milhares de anos devido a vários fatores. Um deles era o isolamento geográfico, tá certo? Por quê? Porque tinha um rio, deserto por todos os lados, o que desfavorecia as invasões, tá certo? Tem um povo que vem lá, os vikings que foram lá, não chegava, tá certo? Então, o que aconteceu? Eles se desenvolveram ali
E para poder sobreviver ali, enfim, desenvolver aquela civilização, eles começaram a domesticar plantas e animais, tá certo? E mais, eles desenvolviam, então, processos fermentativos, né, ainda de uma maneira rudimentar, mas que funcionava, está lá nos afrescos, né? Olha aqui, produção de uvas, né? Está aqui os cachinhos de uva, e aqui a fermentação do vinho. Logicamente que eles não sabiam que existia bactéria, porque isso só veio no século XIX com os estudos do Pasteur. Então, a seleção, digamos assim, artificial, né, de animais e de plantas já surge há milênios atrás, tá certo? De você selecionar a planta que tem a melhor qualidade para poder crescer, para poder gerar o produto que você deseja, o alimento, né? E também no caso dos animais, os animais que vão ser mais adaptados para a convivência com humanos e utilizado em tração, enfim, os próprios animais domésticos, né, na civilização egípcia, cachorros e gatos. Você vai lá no Museu do Louvre, você vê gatos e cachorros mumificados, tá certo? Então, isso partindo dessa seleção artificial que era feita, nessa seleção artificial. Ficou claro, senadora? Professor. Legal. Era só essa pegadinha, tá? Vamos passar para, então, de novo, né? Questão 8, a senadora Flávia. Vamos lá, Ana. Eu acho que eu já vou considerar que todos os grupos vão responder, mas aí qualquer problema a senadora ou o senador avisa, e aí a gente discute. Você pode ler o enunciado direto, talvez? Então, questão 8. No melhoramento genético tradicional, poucos genes são transferidos à descendência durante o cruzamento entre os indivíduos de uma mesma espécie, enquanto no melhoramento por transgenia, vários genes podem ser transferidos para um organismo a ser geneticamente modificado. Eu coloquei como falsa, porque é o contrário, né? No melhoramento tradicional, vários genes são transferidos, e no melhoramento por transgenia, um gene escolhido, desejado, é transferido. Imagino que não necessariamente um, mas pode passar mais de um desejado. Perfeito, tá aqui. Gente, hoje vocês viram que hoje a gente está usando um método um pouquinho diferente, né? Que é discutir olhando os slides da apresentação. Depois, se vocês puderem mais no final, enfim, colocarem um feedback aí para ver se facilita ou se fica mais legal, interessante, porque senão a gente fica, né, só discutindo e às vezes, não tive tempo de ver o PDF, né? Porque eu acredito que sempre quando a gente olha e discute, é uma maneira a mais, né? Então, olha aqui, no melhoramento tradicional, senadora Flávia, a gente tem um cruzamento, primeiro, gente, no melhoramento tradicional tem que ter uma compatibilidade sexual, tá certo? Ou seja, organismo da mesma espécie, senão não há cruzamento. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos supor, utilizando aqui um exemplo vegetal, você tem uma variedade vegetal que ela é agronomicamente favorável, você cresce no campo, tá certo? Ela se desenvolve muito bem, ela tem um tamanho ideal para colheita mecânica, ela produz lá a sua soja, ou que seja, com alta produtividade, grãos excelentes e tudo. Tá? E aí o que acontece? Como é uma monocultura, pode ter a introdução de um patógeno que vai atacar uma planta, ele vai atacar tudo, tá certo? Porque é monocultura. Então, nesse caso, há necessidade de se introgredir, ou seja, de colocar um gene de resistência àquele patógeno. Isso tudo, gente, melhoramento tradicional, fazendo cruzamento genético. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque leva, pensando aí na biologia, né, a necessidade imperativa que a gente tem de preservar as espécies que a gente tem, ou seja, de preservar o nosso patrimônio genético do planeta, tá certo? Não adianta você ir lá e falar, eu tenho essa variedade maravilhosa, então agora a gente pode jogar tudo fora, queimar tudo que é outras variedades que não produzem tanto,
Por quê, gente? Porque as variedades tradicionais, e a gente está pensando em processos aí de milhares de anos, tá certo? Se a gente pensar em centros de origem, muitos centros de origem estão ali na região do México, estão na região da América do Sul, na cordilheira, tá certo? Você vai lá, tem aquela planta selvagem. Lá tem, se quem tiver curiosidade, coloca lá milho selvagem. Tá certo? Vocês vão ver que o milho original era uma espiguinha desse tamanho, toda desdentada. Tá certo? É por cruzamentos, isso lá atrás, né, a gente já viu que desde os egípcios já se fazia isso, eles foram selecionando, tá certo? Aquelas plantas que começaram a mostrar uma espiga maior, com mais grãos, tá certo? Então, quando você faz esse cruzamento da variedade tradicional, e detalhe, pessoal, existem, quem quiser fazer a pesquisa, isso é bem legal, os bancos de germoplasma. O banco de germoplasma é onde você guarda os organismos, né? Amostras de organismos que representam essa variedade, essa variabilidade. Então, por exemplo, em relação a plantas, existe, eu não sei, gente, se é na Finlândia, é um país lá perto do Polo Norte, que tem um bunker enfiado no meio de uma montanha, que ninguém sabe aonde é, tá certo? Uma coisa totalmente secreta, aonde são guardados sementes de todas as espécies vegetais do planeta, tá certo? Então, se acontecer um cataclisma, uma guerra nuclear, um meteoro que bate, sei lá o quê, e sobrar alguma coisa da gente, tá certo? Aquilo lá vai resistir, tá certo? Então, os sobreviventes podem ir lá, eventualmente, repovoar o planeta com essas espécies, tá? Isso é uma realidade, já existe já faz um tempo. Então, aqui, quando eu faço o cruzamento do tradicional com a variedade, o que acontece, gente? Eu tenho aqui, na descendência, um mosaico, é como nós somos um mosaico dos genes dos nossos pais, né, do pai e da mãe, tá? Então, nesse caso aqui, olha, o que vai acontecer? Você vai transferir o gene desejado, e detalhe, pessoal, para você saber esse gene de resistência, é o que eu fiz em Viçosa há muito tempo, lá no meu pós-doc. Você tem que desafiar a planta com o patógeno, tá? Então, você pega lá esse doador tradicional, vamos supor que seja um fungo que ataca, tá certo? Você isola o fungo, tá certo? A hora que você inocula no laboratório a variedade com fungo, a planta morre. Você pega aquela plantinha selvagem meio feinha e inocula com fungo, ela não morre, ela tem o gene de resistência. Então, você sabe que tem um gene ali. A hora que você cruza esse doador tradicional com a variedade, você vai ter uma progênie, que é um monte de plantas, e aí você vai desafiar cada planta daquela com o seu patógeno. E aí você vai descobrir uma dela ou mais que vão ser resistentes, ou seja, elas têm aquele gene de interesse. Só que o que acontece, gente? Como ele é um mosaico, ele traz vários genes do doador tradicional que depreciam a qualidade agronômica da planta. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que começar a fazer retrocruzamento da variedade, da sua nova variedade com a variedade, porque a cada cruzamento você vai diminuindo os genes aqui das bolinhas amarelas, e você sempre vai selecionando o resistente, desafiando com o patógeno. Isso, gente, pode demorar 10 anos para você fazer isso. A Embrapa faz isso, tá certo? Detalhe, pessoal, a Embrapa é um filão de trabalho para vocês, não é só para agrônomo, não. Tá? Já contei a minha história para vocês. Sou farmacêutico, né? Passei no concurso lá do Senargem, que é o top da biotecnologia vegetal. Tá? Fui fazer o concurso achando que não era para mim. Tá? Então, vamos ficar ligados nisso. Então, olha lá, gente, pode demorar 10 anos para você chegar numa variedade aonde você tem todas as características, a nova variedade, né, da variedade anterior, mais o gene de resistência que você quer. Tudo bem, você vai lá e planta, tá certo? Mas aquela resistência pode ser quebrada por mutantes do patógeno. Já no melhoramento por transgenia, o que acontece, gente? Você tem o seu doador tradicional que você sabe que tem o gene de resistência. Tá certo? Aí, com as técnicas de biologia molecular, você vai mapear esse gene e você vai clonar esse gene. Tá certo? Uma vez que você clonou, você consegue, por transgenia, colocar só aquele gene na sua variedade. Tá certo? Então, em um evento só de transformação, você consegue passar o gene desejado, mantendo todas as características da variedade.
Nós estamos agora no grupo 8, né, que é a senadora Flávia. Senadora, ficou boa a minha explicação? Ficou sim. Deu para ver, então, a diferença, né, e como isso representa um filão de pesquisa e também de eventualmente, futuro emprego para vocês, biólogos? Sim, sim. Gente, porque eu estou falando isso, por que eu falo isso direto, gente? Porque o meu sonho, e esse sonho eu vejo nos meus alunos, porque eu tenho meu Facebook, e depois vou passar para vocês que eu tenho alunos de todos os tempos, eu vejo meus alunos assim super bem posicionados no mercado de trabalho, sabe? Agora mesmo que eles não estão tendo aula, porque eles não estão trabalhando, o pessoal tendo férias, sabe? Viajando. Isso, para mim, é uma satisfação tão grande e é tudo que eu desejo para vocês, tá? De coração. Vamos para a próxima, então, Ana? Questão 9. Obrigado, senadora. Questão 9. A transformação de plantas para a obtenção de organismos geneticamente modificados se faz com a utilização da bactéria Agrobacterium tumefaciens e seu plasmídio, adaptado biotecnologicamente para introduzir um transgene para a criação de plantas transgênicas, uma estratégia que a bactéria selvagem utiliza comumente na natureza. Senadorito. Então, teve uma divergência de resposta no nosso grupo. Eu, particularmente, considerei como verdadeira, mas teve 2 pessoas que colocaram como falsa. Eu vou falar assim, o que eu acredito que seja. Eu coloquei como verdadeira porque, pelo que eu entendi, essa bactéria transfere um plasmídio que tem um gene prejudicial na célula da planta. Então, no caso da biotecnologia, ele ia retirar esses genes nocivos e adicionar o gene de interesse dentro do plasmídio dessa bactéria. Aí assim poderia transformar a planta para o interesse da pesquisa, no caso. Senador, e quem discordou disso, eles colocaram por que eles acharam que era falso? Colocaram. Isso é bom a gente ouvir. Colocaram que foi um trecho que deixou um pouco ambíguo assim, a resposta, que seria o caso que parecia que foi essa parte, uma estratégia que a bactéria selvagem utiliza comumente na natureza. Aí parece que ela usa a técnica para produzir as plantas geneticamente modificadas. Legal, dá mesmo essa ambiguidade, né? Na verdade, como que aconteceu essa história, gente? Lá na década de 80, eu acredito que devo até ter começado antes, porque a pesquisa, quando sai a novidade, tem muita pesquisa antes, né? Então, eles viram, os pesquisadores, que essa bactéria, que é do solo Agrobacterium tumefaciens, ela naturalmente, ela tem então aqui o seu cromossomo, logo está fora de escala, e ela tem esse plasmídio TI. Esse plasmídio TI tem essa região vermelha, isso na natureza, tá? Que chama tDNA, que quando a bactéria, por exemplo, tá aqui, olha, ela causa uma doença na planta, em algumas plantas, chamado galha da coroa, tá certo? Então forma esse tumor aqui numa região que está entre o sistema radicular e a parte aérea da planta, tá certo? Então a bactéria, o que ela faz, gente? Ela interage com a célula da planta e ela transfere por conjugação apenas o tDNA. O plasmídio TI é o tDNA. A gente não precisa decorar. O dia que você precisar saber disso, é só voltar que vocês vão lembrar. Mas ela transfere um pedaço desse plasmídio para a planta. E o que ela transfere, gente? Ela transfere esse pedaço do tDNA. Tá certo? Então ela transfere, ela faz o quê? Ela produz, né? Faz a planta começar a produzir para ela, né, alguns hormônios, por exemplo, a auxina, que vai desregular o metabolismo da célula e produz opinas. Opinas são pequenas moléculas que servem de alimento para a colônia de bactéria. Então, o que acontece, gente, na natureza? Ela faz um transgênico
natural, tá certo? Porque ali não tem intervenção nenhuma, já existe isso, isso é um produto da evolução ali, tá? E ela vai, então, promover esse tumor, tá certo? Com a proliferação da colônia, tá? E essa desdiferenciação das células, tá? Com isso ela vai, você imagina que isso aqui está cheio de bactérias. Quando os pesquisadores viram isso, eles falaram, poxa vida, olha que vetor. Aí a noção do vetor. O que é o vetor? É aquilo que transfere. Opa, então o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode, por as técnicas, nossas queridas técnicas de biologia molecular de engenharia genética, enzimas de restrição, ligação, gel, tudo aquilo que a gente já viu, a gente pode retirar essa parte do DNA que causa, responsável pela doença, tá certo? E aí eu ganho espaço para fazer o quê, gente? Para clonar um DNA qualquer, tá certo? Que tenha lá o promotor, o gene que eu quero expressar e o terminador, tá certo? Então, com isso, o que acontece, gente? É como se eu pegasse aqui, ó, tiro esse vermelho aqui que causava a doença e coloco o que eu quero expressar na minha planta transgênica. Ela não vai exibir mais esse fenótipo da doença, mas ela vai expressar o transgene, tá certo? Naquele processo que eu falei para vocês. No laboratório, eu trabalhava muito assim, ó, tá vendo? Laboratório de manipulação de cultura de tecidos. A gente fica num fluxo laminar, que é um ambiente estéril, e eu costumava falar que era comer salada com pinça e estilete, tá certo? Porque você fica ali cortando o pedacinho do tecido, por quê? Porque é preciso que você cause esse corte para poder expor a célula vegetal para o contato com a bactéria, tá certo? Então, nesse verde aqui, olha, por exemplo, eu tenho a minha construção do transgene, que tem, então, promotor, gene de interesse, terminador e mais o gene de resistência para eu selecionar as células transformadas. E com isso eu posso regenerar a minha planta. Detalhe, pessoal, isso impulsionou demais a produção de organismos transgênicos, sobretudo as plantas, então, cultiváveis agronômicas, resistentes a herbicida e ao ataque de insetos. Tá certo? Por quê? Porque são problemas da agricultura. Tá? Quando você vai lá, vou plantar soja, tá certo? Você prepara o campo, vai lá a máquina e coloca os grãos de soja para germinar. Vai germinar soja? Vai. Mas vai germinar junto um monte de plantas daninhas que compromete o crescimento da sua planta de interesse. Então, o que eles fazem? Eles produzem, então, uma soja que ela tem um gene que degrada o herbicida. Então, a planta cresce muito bem. A erva daninha morre, tá certo? E a planta que você quer crescer, no caso a soja, ela se desenvolve e você tem um ganho de produtividade. Ou então o herbicida. O herbicida, no caso aqui, a planta ela é transformada com um gene de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, que tem uma substância que é tóxica para os insetos que vão comer aquela planta, tá certo? Então, a planta transgênica, quando vai lá o inseto comer, ela tem uma indigestão e morre. Gente, isso tem várias implicações éticas, inclusive, e da questão da visualização dos transgênicos, tá? Hoje em dia, a gente, digamos que está mais assimilado, mas há 10, 15 anos atrás, quando eu dava aula disso, era uma polêmica muito grande. Transgênico faz mal, transgênico não faz mal, tá certo? Poxa vida, se eu estou expressando aqui na planta, né, um inseticida, ele pode matar a larva que vai comer aquela planta, mas ele não vai matar os outros insetos ali daquele ecossistema, tá certo? Então, todas essas questões a gente tem que encarar caso a caso, tá? E elas sempre entram em relevância. Senador Ítalo, evoluiu bem aqui a questão? Sim, professor, esclareceu bastante. Você vê, né? A gente está olhando aqui os slides. Você acha que fica bom assim, senador, de mostrar o slide e a gente... Porque eu não estou vendo vocês, né? Não estou vendo, mas a gente está junto. Você acha bom ter o slide para a gente olhar ou é irrelevante? Eu acho bom, professor. Acho que deixa mais dinâmico a discussão. A gente olhar, né? Ver Outra coisa. Então, aí tem o PDF. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um estágio num laboratório que trabalha com transgênicos.
Ah, eu quero fazer lá na Unicamp, que tem um centro fantástico lá de estudo de vegetal. Tá certo? Inclusive, eu não sei se eu postei para vocês, talvez eu tenha postado, acho que eu postei no Whats, uma pesquisa, na verdade é um compilado que acabou de sair do melhoramento do milho, né, que eles fazem lá no Unicamp. Então eu coloquei aqui, olha, essa página aqui do livro, tá certo? Esse PDF, um dia, gente, vão colecionando, né? Eu acho que vocês podem, senador, vocês podem baixar essas aulas do Cleso? Vocês conseguem baixar o PDF das aulas? Eu acho que sim, professor. Eu não tentei. Olha, eu acho que poderia ser uma boa. Lógico que isso vai ficar lá, tá certo? Vocês podem ter acesso. Mas eu acho que como vamos dizer assim, uma memória, um legado aqui da nossa OC, eventualmente vocês entrem lá e dá uma olhada se vocês podem baixar esses PDFs, faz uma coleção, faz uma pastinha no computador de vocês com essas aulas. Por quê? Porque no momento que vocês forem, peraí, olha essa área aqui, surgiu uma oportunidade. Opa, vou voltar lá na aula que a gente viu, que a gente discutiu. Tá certo? Para vocês olharem rapidamente essa informação, resgatar e chegar para as oportunidades aí de estágio de emprego super afiados. Há uma vez, nossa, gente, eu fiquei tão satisfeito, deixa eu ver como está meu tempo aqui, tão satisfeito que um aluno que já tinha feito biomol, já passou um tempo, um dia ele me manda um inbox lá no Facebook, falando, professor, você não sabe, eu fui disputar uma vaga lá, acho que era de estágio, tinha lá o povo da USP, o povo da Unicamp, e eu ganhei a vaga, porque na hora que fez uma pergunta lá, eu lembrei de uma coisa que o senhor falou na aula, que falou, isso aqui é importante, aí ninguém sabia a resposta, ele sabia. Então, esse resgate da memória é o que eu espero que possa ser favorecido por tudo isso que a gente está vendo. Então, obrigado, senador Ítalo. Vamos para 10. Ana? Questão 10. A obtenção de animais transgênicos pode ser realizada com a técnica de injeção pronuclear, com a construção de DNA em vetor, contendo todas as informações para o fenótipo desejado, como, por exemplo, a expressão de hormônio de crescimento humano no leite de cabras ou vacas transgênicas, utilizando promotor reconhecido apenas em células de glândula mamária. Essa questão é verdadeira. E na técnica, ela é feita a injeção do gene desejado no pronúcleo do óvulo fertilizado de mamíferos, e os animais geneticamente modificados, eles podem servir como modelo para tratar doenças, também podem se tornar produtores de proteínas de interesse, ou ainda ter algumas características melhoradas, como maior produção de leite, a produção de proteínas recombinantes no leite são dadas através de promotores específicos da glândula mamária. Lindo, senadora, adorei a sua resposta. Né? Então, olha, tudo que a gente pode fazer, né? E o método é bem esse que a senadora falou mesmo. Né? Aqui tem uma fotografia, né? Isso que a gente está vendo aqui, gente, é o que a gente chama de pipeta Pasteur no laboratório. Um tubinho assim de vidro que tem um negócio não é de borracha mesmo, né? Parece um biquinho de chupeta, que você pode pegar os líquidos, né? Então, você põe uma pressão aqui para poder imobilizar, então, aonde você vai injetar aqui, né? No caso, esse óvulo aqui. E aí, o que você faz, gente? Você vai, com o microscópio, essa agulha aqui, né? Você vai modulando ela devagarzinho, você consegue injetar diretamente lá no pronúcleo o seu DNA, tá certo? Que tem a sua construção, tudo aquilo que a gente já viu antes, né? Eu clonei o meu gene de interesse, aí aquelas checagens que a gente viu. Consegui clonar direitinho, promotor, gene de interesse, terminador? Consegui. Já vou fazer o transgênico. Não, eu tenho que checar, fazer as enzimas de restrição para ver se a clonagem está correta, sequenciar a construção para ver se a amplificação lá por PCR não colocou nenhuma mutação indesejada. Confirmou bonitinho, aí é que eu vou fazer isso, vou injetar direitinho lá, e olha, o segundo processo, a hora que eu injeto no núcleo, então aquele DNA exógeno da nossa construção, ele vai estar junto com os cromossomos do animal, tá certo? E aí você tem uma possibilidade de utilizar os conceitos da genética que vocês viram, que é o quê, gente? O pareamento. Então você pode colocar na sua construção aqui, ó, que está em azul,
e verde, que é a construção desejada, né? Promotor, gene, terminador, e do lado você vai colocar sequências que você sabe em que locus do genoma elas podem parear. Eu estou fazendo assim porque eu estou procurando eu não sei ligar aquele laser, sabe? Eu fico procurando. Então, tá vendo essa sequência amarela aqui? Essa sequência, desculpa, a sequência azul, desculpa, a construção está no verde. A sequência azul, ela permite o quê, gente? Que eu direcione a inserção daquele transgene numa região do genoma que não vá alterar o organismo. Vamos supor que eu coloco lá aquela construção em qualquer local e eu tenho um promotor forte e a inserção é do lado de um gene do ciclo celular, eu posso gerar uma sala tumoral, tá certo? Então, eu vou direcionar a inserção no genoma através de um duplo crossing over, coisa da genética, tá certo? Numa região específica. Olha, então eu consegui inserir ele no genoma, ou seja, aquilo vai ser propagado nas gerações. E a senadora falou muito bem nessa questão da adaptação dos organismos de laboratório para que eles possam ser humanizados, entre aspas, tá certo? Você pode colocar genes humanos ou nocautear genes para criar algumas doenças que você não poderia fazer a pesquisa utilizando pacientes humanos, tá certo? Então, ali você vai adaptar os seus modelos de animal para experimentação, tá certo? Através da transgenia. Tá? E aqui tem mais em detalhes como que funciona, né? Na verdade, você tem aqui esse espaço aqui tem que rolar aqui não tem jeito, gente, o ratinho tem que convidar o Mickey tem que convidar a Minnie para jantar, tá certo? Uma noite romântica, é gerado um óvulo fertilizado, tá certo? Aí eles retiram, né, eles vão injetar, então, no pronúcleo, um dos dois, tá certo? A pipeta de sucção que eu falei para vocês, aqui tá bem claro, né? Vai injetar e vai ser implantado, então, esse óvulo, né, numa camundonga barriga de aluguel, tá certo? Então, ela é estimulada para poder receber, então, esse óvulo fertilizado, e aí ela vai gerar os ratinhos, tá certo? E para saber qual deles que é transgênico, você pode, então, o que eles fazem, né, cortar um pedacinho do rabo, extrair o DNA, tá certo? E aí fazer uma PCR, tá certo? Para algum gene da sua construção que vai identificar. Ou então, uma coisa que pode ser feita, que eu vi aqui atrás, que é o transgênico, utilizando um gene reporter. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, esses ratinhos aqui, eles foram transformados com o gene do GFP, que vem lá daquela alga marinha. Tá certo? Então, o que acontece nesse caso aqui, utilizando um promotor que é expresso em todas as células do organismo, tá? Então pode ser um promotor constitutivo, a hora que incide uma luz negra, né, nos animais, vai ver o que? Acender o brilho dos animais que são transgênicos. Né? E no caso dessa vespa aqui, não é que ela está mal-humorada aqui está possuída, tá certo? Não, foi utilizado uma construção com o mesmo GFP aqui dos ratinhos, só que direcionando a expressão por um promotor que é ativo só nas células do olho. Tá? Então, aí entra naquela biologia molecular que a gente viu, né, que a gente está vendo. Ficou legal, senadora? Conseguimos explicar direitinho? Ficou sim, professor. A próxima questão, deixa eu ver, não sei se vai falar. Aqui também, olha, a gente vai falar rapidamente, porque vocês verão com mais detalhes na aula de terapia gênica, tá certo? Vetores virais são bastante úteis na transformação de animais, porque também é o mesmo processo. Você tem aqui o vírus selvagem, tá? A parte que pode ser patogênica, você remove essa parte aqui e você vai clonar a sua construção no local dessa região, tá certo? Tem aquele tamanho ali, você consegue, aí você empacota digamos assim, esse genoma, né, do vírus recombinante, forma um vírus funcional, tá certo? E ele tem uma alta capacidade de infectar, tá certo? E de colocar o DNA dele dentro da célula-alvo. Maravilha. Vamos para 11, Ana.
Então, questão 11. Informações derivadas do estudo do genoma humano, bem como a pesquisas de bancada para o desenvolvimento de novas drogas, drug design, ainda não passam de promessas para o desenvolvimento de novos fármacos biológicos, com mais ação farmacológica desejada e menos reações adversas. Então, professor, meu grupo colocou essa como falsa, porque pela pesquisa que a gente fez, né, e o que se sabe do estudo do genoma humano, as novas drogas, né, de drug design, elas já existem, elas demoram muito, muito tempo, né, precisam de muito investimento, muito dinheiro, mas assim, elas não são promessas, elas já existem, né, eu já conheci, como eu sou de farmácia, eu já conheci um medicamento que trata a hepatite B, e ele veio desse estudo, ele veio da drug design, ele demorou muitos anos, foram muitas pesquisas, mas ele é um medicamento, assim, consolidado, entendeu? Então, assim, nós colocamos como falso. Perfeito. O senador Samuel, e você acha que isso é essas tecnologias são desenvolvidas só fora do Brasil e que a gente, comprando elas de fora, tudo bem, não precisamos ter no Brasil? Você acha que é importante a gente É desenvolver? mega importante ter no Brasil, né? Como deve ter muito dinheiro, principalmente a gente é importador dessa tecnologia, né? Acho que inicialmente, né, no Brasil deve ser muito raro, né? Mas acho que já deve ter estudo da FAPESP, eu já vi alguma vez. A FAPESP ela já negocia algumas, mas assim, é uma coisa bem inicial, não é uma coisa consolidada, né? Mas se o Brasil tivesse, meu Deus, ia ser incrível. Assim, uma coisa Então, consolidada. tem pouco e vai ter mais. E o que vai acontecer, gente? Eles vão precisar de vocês para trabalhar, tá certo? Para ir lá dirigir seus gerentes, tá certo? Por quê? Porque vocês estão recebendo essa informação, não é aquelas posições de emprego que vai aparecer uma fila de gente, vocês vão ser caçados ali pelos headhunters, tá certo? Para assumir essas posições, tá certo? Porque vai ter que desenvolver, já vem sendo desenvolvido. Tá? Uma coisa interessante, pessoal, só falar rapidinho, é que se você fala, a gente está falando de fármaco, né, medicamento, já vou terminar de falar desse slide aqui. O que acontece, pessoal? Você tem um fármaco, aquele fármaco, ele é protegido por patente, tá? Só que as patentes, elas não duram para sempre, as patentes têm um prazo de validade, tá? Pode ser, por exemplo, 7 anos. Então, durante 7 anos, a empresa que desenvolveu a patente, ela tem lá a primazia de desenvolver, comercializar e faturar o investimento que ela fez. Tá? Vamos pensar, por exemplo, o Viagra da Pfizer, né, que foi um medicamento que faturou muito dinheiro. Acabou os 7 anos, gente, a patente está liberada. Tá? Então, as empresas, o que elas podem fazer? Elas podem, antes de ter o aniversário da patente, que chama data de aniversário, né? Antes da data de aniversário, você começa a desenvolver as pesquisas, tá certo? E os testes, porque a patente está publicada, tá todos os dados lá. Tá certo? E aí, o que acontece? Você entra na Anvisa, o dia que rompeu a patente, você já está com o processo todo andado para disputar aquele mercado. Tá? É isso, né, senador? Você que faz farmácia? Falei besteira? Não, falou tudo certo, professor. Aqui, a Mesmo. produção Essa realidade aí. Deixa eu só olhar aqui a questão 12, para eu não correr o risco de dar spoiler. Não, aqui, deixa eu ver, questão 12. A questão 12, 10, é de CRISPR. Tá, já vamos entrar em CRISPR, né? Então, antes de entrar em CRISPR, pessoal, eu queria mostrar só isso aqui rapidinho. Tá? Quando a gente fala em OGMs, isso é importante, porque alguém pode perguntar, você está fazendo biologia molecular? Mas e aí, você é contra ou a favor dos transgênicos? Tá? Qual que é a resposta mais inteligente nesse caso, gente? Depende, tá certo? Porque cada transgênico tem uma legislação para isso, tá certo? Então, se você quer trabalhar com transgênico, se você quer fazer um transgênico para uma planta ou um animal, você tem que seguir as normas da lei, tá certo? Tem uma comissão lá em Brasília, no federal, que ela tem pessoas de vários segmentos que eles vão analisar para dizer se aquilo pode ser produzido ou não. Tá? Em relação à percepção do público, os OGMs, essa percepção muda em função da utilização deles. Tá certo? Então, vamos supor que você está falando de uma substância transgênica ligada à saúde, né? E aqui tem um exemplo dos porcos, né? Até a década de 70,
né? A insulina que era disponibilizada para os diabéticos era isolada de pâncreas de porco, tá certo? Então, imagina, um animal enorme, que é um porco adulto, só tem um pâncreas. Então, tem essa limitação. Outra coisa, se você, mesmo que você purifique, que é trabalhoso, no final você vai ter uma insulina que é de porco, que pode gerar reações. Tá? Então, quando, historicamente, começou-se na década de 70 a engenharia genética com enzima de restrição e tudo, eles já tinham a noção do gene da insulina e falaram, vamos começar a produzir em bactérias, isso aqui não vai dar problema, vai ser fácil a gente fazer. E eles começaram a produzir. Tá? Então, quem puder, dar uma olhadinha nessa coisa aqui, que é bem interessante. Né? E que mais que eu ia falar? Aqui os OGMs, né, que a gente já viu vários, a biossegurança, não vou falar, aqui a vacina, né, é segura, isso aqui é do ano passado, né, terapia gênica. Vamos passar para a questão 12, Ana. Professor, será que não é melhor colocar em tela cheia? Os slides? Tela cheia, vamos. E só para avisar também que agora vai ser o grupo 5 que vai responder, e teve uma substituição, porque o senador Eric teve que sair, e agora quem vai responder é a senadora Camila. Perfeito. Então, questão 12. A tecnologia CRISPR-Cas9, além de possibilitar edições no genoma de organismos de forma e eficiência nunca antes possível, espalhou-se para ser usada em pesquisas científicas pelo mundo todo, pela simplicidade de utilização baseada nos princípios do sistema CRISPR-Cas9 e baixo custo quando comparado a técnicas que necessitam de equipamentos muito caros. O grupo colocou como verdadeira, porque o sistema de edição CRISPR, o Cas9, que corresponde ao sistema imunológico bacteriano, ele é capaz de editar genes e genomas, e ele funciona como uma tesoura específica que vai editar genes e regiões de genoma pré-determinados. E a CRISPR-Cas9 é a ferramenta mais barata mesmo e simples para manipulação de genes que vão das bactérias, às plantas e até os animais. Perfeito, senadora, perfeito. Então, gente, olha lá, é um sistema, e é curioso, né, porque a gente viu lá no começo do nosso curso, né, começamos a estudar a biologia molecular, falando justamente quando a gente volta lá no experimento do liquidificador, lembra? Para poder saber que o DNA é o que comprovou, de fato, o DNA é a molécula da vida. O sistema que foi utilizado para o experimento de liquidificador foi bactéria e o bacteriófago, tá certo? E até hoje esse sistema vem sendo útil. Por exemplo, foi a partir desse estudo das bactérias e dos fagos é que se descobriu, então, esse sistema que seriam, como a senadora falou muito bem, o sistema imunológico das bactérias, tá certo? Para poder combater a infecção por um fago, né? Então, vamos supor aqui, olha, o fago injetou o seu DNA aqui nessa bactéria, tá certo? A bactéria sente que está sendo invadida, tá? Então, ela vai produzir, quando a gente fala CRISPR-Cas, são dois locus, né? Dois loci, na verdade, né? Falando o linguajar no plural, dois loci, que é o locus Cas, tá? Que produz, né? Que sintetiza as proteínas Cas, não é só a Cas9, a Cas9 é uma delas, e o locus CRISPR. O locus CRISPR, ele não vai produzir proteínas, mas ele vai produzir um RNA, vai transcrever um RNA mensageiro que é capaz de hibridizar com o DNA do bacteriófago invasor. Então, numa primeira invasão, vou explicar rapidinho, gente, tem lá, isso aqui eu tirei do vídeo, dá para ver o vídeo, o rapaz falando, tem legenda em português, tá certo? Então, ela sente que entrou um DNA invasor, tá? Que a ideia aqui é ele replicar, fazer um monte de fago e lisar a célula, tá? Em alguns casos, a bactéria vai mais rápido e ela vai, então, produzir uma proteína Cas que vai reconhecer a sequência invasora do fago e vai colocar essa sequência no genoma da bactéria. Então, não acontece a lise da célula e ela ganha uma memória imunológica da sequência do fago que tentou invadir. Então, numa próxima invasão daquele fago, então olha aqui, ó,
o DNA em verde, algum parente dele já tentou invadir essa bactéria. O que acontece, gente? Acontece que a mesma história, a bactéria sente o processo e ela faz o quê? Ela expressa a proteína Cas, tá certo? E transcreve o RNA que tem homologia com o DNA do fago invasor. Então, aí voltamos lá atrás para mostrar o sistema. Vamos supor, aqui está o DNA do fago, tá certo? Tem aqui a proteína Cas, ela é uma endonuclease. Olha aqui, isso aqui, as tesourinhas, é a nossa tesourinha lá, que a gente utilizou no nosso ateliê, tá? E como que ela vai quebrar esse DNA do fago, tá certo? Vai quebrar por quê? Porque tem aqui nessa região aqui de reconhecimento específico, a sequência do primeiro bacteriófago que tentou invadir. Então, por complementaridade de bases, acontece esse reconhecimento, tá certo? Então, do sistema CRISPR-Cas9 com a sequência só do fago. Ele vai lá e quebra, tá certo? E com isso não há a infecção. Beleza. Aí, as pesquisadoras que ganharam o prêmio Nobel em 2020, né? A Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, o que elas fizeram, gente? Aqui em 2011 e 2012, elas publicaram 2 artigos, que foi a base para o prêmio Nobel delas, aonde elas, tá aqui o vídeo, tá? Onde elas engenheiraram o sistema, elas estudavam essa bactéria, Streptococcus pyogenes, ou pyogenes, tá certo? Então, na natureza, o que acontece, gente? Tem o Cas9 e tem 2 RNAs que são transcritos do locus CRISPR, que é o tracer. O tracer só tem a função de estabilizar o sanduíche ali, né? O sanduíche do RNA, desse RNA, não é mensageiro RNA, dentro da proteína, tá? E tem aqui, pessoal, esse CRISPR-RNA, que é a sequência que reconhece a sequência-alvo. E a gente já viu isso, por isso que vou lembrar agora que eu falei na aula, lembra que eu falei para vocês que com uma sequência pequena de nucleotídeos tem uma altíssima especificidade? A gente fez aquele exercício, né? Se eu tiver um primer, não lembro se era 16 nucleotídeos, você vai encontrar aquela sequência a cada 4 bilhões de bases. Então, é um sistema muito certeiro ali na hibridização, né? O que elas fizeram, gente? Elas criaram, né, no paper delas, elas criaram uma construção que produzia, então, o tracer e o CRISPR-RNA, como eles estão separados na natureza, a partir de uma molécula só. Fizeram uma construção num plasmídio, tá vendo? Está engenheirado. E aí você pode, então, customizar a sequência que vai reconhecer o alvo, tá certo? Você coloca as sequências da onde você quer editar. E aí pode acontecer 2 casos. Então, encontrou a sequência-alvo aqui no seu DNA, tá certo? Ocorre a clivagem, né, a partir da proteína Cas, nas 2 fitas do DNA, e isso para a célula é dramático, gente. Você mexeu com os filhos do DNA, tá certo? Por quê? Porque isso dispara uma resposta de regeneração do DNA do genoma cortado nas 2 fitas, tá certo? Então tem um sistema de reparo que ele vem aqui, ele vai tentar soldar esse DNA que foi clivado. E nessa soldagem, gente, tem lá no vídeo para ver, tá? Ele põe e tira nucleotídeos e com isso ele pode alterar a fase de leitura e criar uma mutação. Tá? Então, com isso, ele inativa aquele gene-alvo definido pela sequência aqui do CRISPR-RNA, tá certo? Essa sequência que é customizável. Ou então, você pode adicionar um terceiro elemento, que é, então, o CRISPR-Cas, o RNA-guia, que é transcrito a partir de um plasmídio. Cas, ele é transcrito e traduzido a partir de um plasmídio. O RNA-guia, transcrito a partir de outro plasmídio. Então, você vai transformar com 2 plasmídios. E você vai ter um terceiro sistema, que é o gene que você quer inserir para fazer a sua edição, tá certo? No seu organismo. Então, você promove a quebra da dupla fita e no sistema de reparo, quando tem o seu gene aqui perto, ele vai colocar aquilo para poder soldar esse DNA, tá certo? Então, ele insere o gene que você quer transformar ali, né, no caso do seu organismo. E por que acho que aqui é melhor de mostrar, por que é tão barato, por que teve essa explosão de CRISPR no mundo inteiro em tão pouco tempo? Porque, de fato, gente,
é barato, você não precisa do equipamento sofisticado, o que você precisa é desse sistema, dois plasmídios, um que expressa Cas, outro que expressa, nossa, eu estou no tempo aqui, estourando o tempo, ainda não, o RNA guia, tá certo? E aqui, olha, se você quiser usar CRISPR, você pode entrar naquela plataforma Edgene que a gente já falou também. Tá? Então, aqui, olha, tem todas as informações, a história, você quer saber mais de CRISPR, entra no Edgene, tá certo? Ah, mas eu quero fazer edição, então você vai escolher todas, isso é um catálogo, gente, de plasmídios, que está lá disponível, tá certo? Eu quero fazer em bactéria, ah, mas eu quero fazer lá no verme, quero fazer em parasita, quero fazer em sapo, quero fazer em planta, fazer em inseto. Então, olha a possibilidade, tá certo, de você fazer isso. Você pede para o Edgene, paga o frete e você vai poder fazer isso no seu laboratório. E olha o que vem para você, gente. Um plasmídio que expressa a proteína Cas, que está aqui, tá certo? E um plasmídio que vai transcrever o RNA guia, que vai se encaixar na Cas. E ele está bem pequenininho aqui, ó, gRNA. Tá certo? Então, com isso, o seu sistema lá em vivo, tá certo? Vai montar o CRISPR-Cas e a sequência customizada vai reconhecer o seu alvo, tá certo? E você vai poder fazer edição. Detalhe, pessoal, você pode fazer transformação. Peraí, deixa eu voltar aqui. Você pode fazer transformação com mais de um plasmídio, com mais de um RNA guia, tá certo? Então, você pode fazer, na verdade, alterações de uma vez em mais de um gene, tá certo? Então, você pode fazer, numa célula, alterar mais de um gene. Bom, acho que aqui tá bom. Senadora, ficou legal? Sim, sim. Senadora Camila, dá para mostrar? Senadora, fica claro como isso é poderoso? Sim, sim. Fica bem... E acessível, gente. Pode ser que vocês venham utilizar essa tecnologia num curto espaço de tempo, tá? Essa metodologia. Vamos para o próximo, então. Está faltando 3 só. Questão 13. Para a realização de edição gênica mediada por CRISPR-Cas9, você precisa transformar a célula a ser editada concomitantemente com 2 construções plasmidiais. Uma contendo o gene Cas9, sob controle de um promotor ativo na célula hospedeira, e outra construção do plasmídio que vai ativar a transcrição do RNA guia, que ficará dentro da proteína Cas9 e que será utilizado para o reconhecimento, por hibridização, da sequência alvo a ser clivada e editada. Bom, a resposta já foi dada, né? Exatamente isso, é verdadeiro. E detalhe, me ocorreu uma coisa aqui. Por que a gente tem aqui esses plasmídios diferentes para diferentes organismos, pessoal? Pode ser por diversos motivos, mas dentro daquilo que a gente já viu em aula, por quê? Porque esses plasmídios terão a origem de replicação correspondente ao organismo, lembra? Se eu quero fazer, desculpa, uma edição em planta, eu vou ter que ter um plasmídio que tenha origem de replicação reconhecida na planta, se for em bactéria. Beleza, vamos para 14. Questão 14. O sistema CRISPR-Cas9 não existia na natureza e foi engenheirado para a utilização na edição de genomas desde vírus até humanos. Senadora Marília. Professor, pronto, consegui. Essa daí é verdadeira, o sistema ele realmente foi montado em um laboratório. Existe uma coisa semelhante na natureza, né? Então, mostrou agora. A partir da pesquisa que elas fizeram aqui, né? Aí elas foram adaptando para engenheirar, para poder customizar, inclusive, né? As regiões-alvo. Beleza. Obrigado, senadora. Aqui, ó, eu só coloquei rapidinho aqui. Né? Então, por exemplo, aqui eles conseguiram fazer o ratinho que era cego recuperar a visão. Tá? Vocês imaginam que isso é estudos básicos que pretendem evoluir, lógico, para os humanos. Né? Esse aqui é bem legal, gente. São 5 minutos desse podcast, ouvindo a Maiana Zatz, que é a papisa do genoma humano. Tá? Recomendo fortemente que você, além do que ela fala super bem, é legal.
tá? E aqui, olha que interessante isso, gente. Foi publicado esse paper na Cell, acho que foi em 2020, que tem, inclusive, um dos autores, a Jennifer Doudna, que é aquela que ganhou o prêmio Nobel. Eles utilizando o sistema CRISPR para a detecção do coronavírus, tá certo? Como que é? Justamente, a gente falou que o sistema CRISPR-Cas, olha lá, eu posso customizar, tá aqui a sequência laranjinha, que vai reconhecer essa região do vírus, tá? Aqui um outro, lembra que eu falei para vocês, vocês podem produzir para diferentes alvos? Então, eu tenho aqui, ó, o sistema CRISPR-Cas para reconhecer 3 diferentes alvos, tá certo, do corona, que é para poder ter um resultado confiável, tá certo? E o processo aqui, qual que é, gente? A hora que ele cliva o genoma o DNA do genoma do vírus, tá certo? Acontece que tem um sistema, não vou saber falar no detalhe, mas ele usa um sistema que também quebra uma molécula que lembra o PCR em tempo real. Lembra que tinha a sonda do Tachman, né? A sonda Tachman, o que era? Era um pedaço de DNA que, quando cortava, tinha o quencher, né, que é o Q, e a substância fluorescente. Quando elas estão próximas, não emite luz, porque o quencher está puxando toda a energia da substância fluorescente. A hora que você quebra, a substância fluorescente começa a emitir luz. E detalhe, gente, você usa o telefone celular como um microscópio capaz de detectar isso. Então, tá aqui a coisa. Bom, vamos lá para o 15 agora. É a última questão. Questão 15. As pesquisas e aplicações utilizando técnicas de biologia molecular suscitam questões éticas envolvendo desde a proteção do meio ambiente até a privacidade de dados de sequência do genoma de qualquer pessoa, por exemplo, num teste de ancestralidade. Senadora Bom, Flávia. eu respondi como, na verdade, a Daniela. Daniela, Professora, eu respondi desculpa. É o como grupo 3. verdadeira. Foi sorteado. Eu respondi como verdadeira, só que eu já peço desculpa que eu não sei desenvolver bem essa alternativa, né? Já Vamos que é bem conversar. filosófica. Já que é bem filosófica, e nesse slide mesmo que está sendo apresentado, ele já aborda essas questões que ela já abre um leque de várias discussões a serem feitas, né? E é aquela coisa, né? Com o desenvolvimento da sociedade e das ciências, as discussões vão se tornando cada vez mais complexas, e à medida que a ciência vai avançando, também são definidos mais conceitos sobre o que é certo e o que é errado, né? Ontem Isso. mesmo eu estava vendo um vídeo que estava falando dessa questão de ética, falando que antigamente o parto cesárea era problematizado, né? Hoje em dia já não mais. Então, enfim, professor, eu não sei desenvolver bem essa alternativa. Não, mas é isso mesmo, não, é isso mesmo, tá certo? A ética, ela vai sendo questionada, tá certo? E isso, gente, a ética vai modulando também, por isso que é importante a gente ter bons representantes nos parlamentos, ela vai modulando as legislações, tá certo? Porque não é uma coisa, eu acho que é certo, eu acho que é errado. Tem a discussão e depois tem que virar uma lei. Tá? Um exemplo aqui, que para finalizar, né, é a questão do bebê ditado. Né? Então, foi esse chinês aqui que usou o sistema CRISPR-Cas, né? A história dele era um pós-doc nos Estados Unidos, aprendeu a fazer isso, foi para a China e começou a captar recurso, dinheiro, tá certo? Para poder desenvolver, e ele queria ser uma pessoa. É engraçado, porque é um paralelo muito grande com o Dr. Albieri, do clone, né? Essas questões. Aliás, a novela do Clone eu acho muito legal, porque, a despeito de ser uma obra de ficção e ser uma novela, né, as questões éticas que são levantadas ali são muito procedentes. Tá? O que ele fez, gente? Ele foi lá e deu um escândalo, porque ele editou embriões humanos, tá certo, para o gene CCR5, que é a porta de entrada do vírus HIV. Tá certo? Tudo bem, ele fez lá no embrião, só que ele implantou o embrião. Tá certo? Ele fez isso num hospital que tinha um código de ética bem duvidoso, tá certo? Com isso ele implantou e nasceram 2 crianças, a Naná e a Lulu, tá certo? O objetivo dele era gerar seres humanos refratários à infecção por HIV, tá? Você pode até pensar, bom, pode ser interessante, mas detalhe, gente, é uma criança,
Quando que a pessoa pode, eventualmente, estar exposta ao HIV? Só na vida sexualmente adulta, eventualmente, tá certo? E o que acontece? Algumas coisas éticas. Primeiro, gente, ele nocauteou um gene saudável, tá certo? Não é que ele melhorou uma doença, tá certo? Foi lá, colocou um gene, ou nocauteou um gene que trouxe uma melhoria evidente, tá certo? De um problema que acomete várias pessoas. Ele foi lá e nocauteou esse gene. Logo de cara, viu-se, né? Porque ele só apresentou isso, gente, nesse congresso. Tá? Em 2018 foi um escândalo mundial e ele sumiu, está preso na China, ninguém mais ouviu falar dele. Tá? Primeiro, gente, o Lulu tem a mutação CCR5 em heterozigose. Então, ela, a partir daí já não funcionou o que ele queria. Porque ele gerou um ser humano para um propósito que não acontece. Ela tem um alelo ali que tem o gene CCR5, então ela não é refratária à infecção. Tá certo? A Naná tem em homozigose. Tá certo? E detalhe, pessoal, logo depois veio este pesquisador aqui da Berkeley, que ele, analisando dados, porque essa mutação aqui, delta 32 no CCR5, ela acontece naturalmente na humanidade, que são as pessoas que são refratárias à infecção por HIV, que não pegam, tá certo? E que isso impulsionou vários aspectos da pesquisa da AIDS e tudo. Só que ele analisando essas pessoas, e aí um estudo estatístico, porque tem dados para isso, ele viu que essa mutação, tá, tem um efeito no fitness do organismo, estimado, né, 21% de aumento, aqui no caso, né, na mortalidade desses indivíduos. Tá certo? Então, não só ele criou dois seres humanos, né, sendo que um não atingiu o objetivo dele, como os bebês CRISPR pode ter uma expectativa de vida menor. Tá? Então, isso mostra o quanto é reprovável você poder fazer esse tipo de edição gênica em humanos. Aqui a gente encerra, que eu já fico preocupado com o tempo, mas a gente está no tempo. Né? Eu vou parar de compartilhar. E eu queria saber, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, porque você viu, a gente abordou várias coisas, e por que eu coloquei todas nessa aula? Para a gente poder ter a aula da semana que vem, apareçam, para a gente fazer o nosso game, tá? Que a gente vai novamente revisar as coisas da Biomol e vamos jogar, vamos escapar da pandemia. Eu gostaria de saber se vocês curtiram a aula, se foi uma coxa de retalhos ou se a gente conseguiu linkar as coisas que a gente viu na Biomol aí, né? Se uma coisa foi ligando na outra ou se ficou muito pulverizado. Dá um feedback para mim aqui no chat, eu vou pegar uma água, estou morrendo de sede. Gente, dá só um ok, gostei, não gostei. É assim, assim. O que vocês acharam, gente? Esses assuntos aí, eles conversam com o coração de bióloga de vocês? Ou ficou uma coisa distante? Você sabe que eu tenho essa preocupação, né? Ah, que legal, vocês gostaram, que bom. Vocês viram, a gente buscou integrar. Ó, só para terminar, eu vou falar uma coisa para vocês, antes de interromper. A gente está falando do CRISPR, né, que você tem o alvo, né, definido lá no RNA guia, aonde vai ocorrer a edição. Só que, na realidade, gente, além de você editar a região que você quer no genoma, existem as edições que eles chamam ectópicas, ou seja, vai ocorrer edição em outros lugares do genoma que você não esperava que fosse acontecer. Certo? Então, isso foi um problema verificado no início da pesquisa do CRISPR-Cas, só que a ciência, gente, ela sempre evolui no sentido de mitigar, né, diminuir ou suplantar esses problemas. Então, uma questão que se faz hoje em dia, vocês imaginem, gente, CRISPR-Cas, vocês podem perguntar lá para a professora Miriam, para o professor Rodrigo, bastante utilizado em terapia gênica, né? Porque se por um lado é reprovável absolutamente você fazer
edição em linhagem germinativa, já em linhagem somática, pode ser uma grande oportunidade, tá certo? Para você poder corrigir ou diminuir os efeitos de doenças genéticas, tá certo? Tem lá, você pode recuperar células da medula, cultivar, fazer a sua edição e voltar para o paciente, tá certo? Mas detalhe, como tem esses problemas da integração, né, da edição ectópica, fora do previsto, o que você pode fazer, gente? Você gera a linhagem editada que você quer, e aí você vai, uma das maneiras é você sequenciar o genoma todo, tá certo? Porque sequenciando o genoma todo, você vai poder enxergar se a alteração foi só naquele local que você desejava, ou se eventualmente teve outras alterações que vão inviabilizar você utilizar aquela linhagem modificada. Tá? Então, tudo isso, gente, são conhecimentos que vão evoluir muito aí na ciência biológica, não só para humanos, vocês podem imaginar para animais, para outros tipos de organismo. E, para finalizar, eu digo, conto com vocês nesse futuro aí, tá certo? Para poder desenvolver esse bem-estar aí para a humanidade, né? Eventualmente micro-organismos adaptados também para o CRISPR, para poder fazer biorremediação, para poder melhorar as condições aqui de vida do nosso planeta. E outra coisa, pessoal, importante, diminuir as desigualdades, tá certo? Porque não adianta a gente ter uma técnica fabulosa, tá certo? Que custa uma fortuna e que só os milionários terão acesso. Nós queremos ter acesso também a essas tecnologias, tá certo? Então, na medida em que a gente estuda e que a gente torna isso possível para a população em geral, aí eu vejo realmente uma melhora para a humanidade. Eu vou parar a gravação para não extrapolar o tempo, e daqui a pouco vai começar eu tenho coach aqui deixa eu ver aqui, quem que me falou? Grupo 5, viu? Não é grupo, eu coloquei grupo, tem alguém daqui do grupo 5? Eric, o Eric está aí? Senador Eric? Ele precisou. Você é do grupo dele, Camila? Camila isso. Camila, então, corrigindo, tá? Temos o coach às 11h30, fico aguardando vocês aqui nessa sala. Gente, obrigado. Semana que vem temos o nosso Super Escape Room e aguardo vocês. Obrigado. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, interromper a gravação.